Boa tarde para todos. Né? A gente está muito feliz aqui que já tenho muitas pessoas conectadas esperando a capacitação do João. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso workshop, trazendo a parte da capacitação da plataforma Mapify, que tem o objetivo principalmente de ajudar nos alertas e na visualização dos riscos a queimadas e incêndios florestais na região MAP, né, que é a região transfronteiriça, né, entre Madre Dios, no Peru, Acre, no Brasil, e Pando, na Bolívia. Então, boa tarde, bem-vindos a todos que estão presentes. A gente vai tentar fazer uma dinâmica um pouco mais, né, animada, todas as perguntas, para tentar deixar, inclusive, a gente mais próximo de vocês. Todas as perguntas a gente vai tentar responder na medida que elas vão aparecendo, para a gente tentar deixar essa tarde aqui um pouco mais animada com a participação de todos. Eu vou dar a palavra para os meus colegas, para as boas-vindas e falas iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença, já tem um pessoalzinho aí para acompanhar essa capacitação. Vou passar a palavra para o Aron, depois o João. Obrigada. Tá mudo, Haron? Foi agora, desculpem. Boa tarde a todos, né? Mais um dia de capacitação. Desejamos uma ótima apresentação aí para o João e dizer que a gente vai ficar aqui, né, atento às perguntas que vierem e acompanhando também e aprendendo um pouquinho também, mais um pouco, João. Participamos lá na terça-feira e agora estamos aqui de novo e sucesso na apresentação. Devolvo para a Liana aí para ela encaminhar. Abraço. Então, tá. João, se você quiser contar um pouco do contexto de terça e como é que você se organizou agora, né? Falar um pouquinho dos dias, eu acho que vai ser bacana para compartilhar com quem está acompanhando. Boa tarde, todo mundo. Eu não sei se todo mundo que está aqui hoje também acompanhou terça-feira. Na terça-feira, a ideia era também fazer uma coisa interativa, né? Enquanto eu passava os detalhes da plataforma, a ideia era que eu mostrasse ao vivo, né? Manipulando a plataforma ao vivo para vocês. E para que vocês também pudessem utilizar a plataforma enquanto eu ia passando o passo a passo aqui. A plataforma travou durante a capacitação. O motivo foi exatamente pelo número de acessos simultâneos, né? Tem um arquivo do banco de dados geográficos, né, do Postgres, que ele limita o número de pessoas que podem acessar e fazer requisições simultaneamente. Então, quando atingiu o número máximo, que eram 100, o banco travou. E uma vez que ele travou, ele não conseguiu reiniciar automaticamente, né? Tem um outro arquivo configurado para fazer esse reinício automático cada vez que ele trava, mas ele não reiniciou. Daí foi um problema, porque eu só fui descobrir no outro dia. Depois eu alterei esse valor máximo, né? Visto que em vários momentos nós vamos ter um número de acesso alto de pessoas na plataforma, então esse número não pode ser 100, tem que ser um valor muito maior. Eu aumentei esse valor, só que depois que eu aumentei, acabou corrompendo o banco, tudo que nós tínhamos feito até então se perdeu, os dados sumiram, perdeu a conexão com o projeto, né, criado. Então, basicamente, eu tive que começar tudo de novo. Hoje pela manhã, eu terminei de fazer as correções, né, nos 2 módulos de monitoramento e de administração, só que mesmo assim tem alguns problemas ainda. Por isso eu coloquei só alguns dados para mostrar para vocês como funciona. De qualquer forma, eu vou pedir para que vocês não entrem durante a capacitação, para eu poder mostrar para vocês o que eu queria ter mostrado na terça-feira. Eu aumentei já o valor já está bem maior, né? Que a gente não atingiria hoje, mas ainda assim, por precaução, para tentar fazer essa capacitação ser um pouco diferente e mais interessante,
eu peço para que vocês não entrem durante a minha fala. Vocês podem acompanhar, enviar perguntas, né? Mas, no mínimo, vamos deixar no final para vocês entrarem. Daí, se travar, pelo menos eu já passei tudo que eu queria mostrar para vocês e não seria um problema tão grande, né? Eu vou compartilhar agora a apresentação. Não sei se a Liana quer falar alguma coisa também, quanto a essa questão do problema que nós tivemos. De fato, João, eu acho que é interessante até abrir para todo mundo e falar um pouco, né? A gente está, né, numa instituição de pesquisa, CETIC, que é o CEMADEM. Eu tenho uma vivência também com o INPE, né? Porque eu sou da pós-graduação em sensoriamento remoto, e é parte da nossa realidade do dia a dia enfrentar problema de queda de energia, quando chove, né, chuva temporal, a gente tem, não é a Amazônia, mas temos os temporais aqui também, cai a energia, temos, né, dificuldades com micro. Então, é importante, quando a gente pensa na nossa infraestrutura de pesquisa, de plataformas, a gente realmente fazer essas parcerias bem feitas, ter relação do sistema, ter outros órgãos, né, envolvidos, para que a gente seja um pouco mais resiliente. Vamos lá, João. Então, eu vou me despedir, Haron também, vamos ficar aqui aguardando. E aí, para deixar a coisa mais interativa, eu peço permissão, né, de todos que estão fazendo os comentários, que assim que surgem as perguntas, a gente tem como colocar ela aqui ao vivo, né, para ser transmitido para todo mundo, e aí o João também pode ler no momento e fazer a resposta simultânea, né, deixar a capacitação um pouco mais dinâmica. Então, eu vou pedir permissão a todos que os comentários, perguntas que surgirem no chat, eu tenho condição de colocar aqui na tela para deixar a coisa um pouco mais dinâmica e somente agradeço, boa apresentação, João, tomara que dê tudo certo agora. Superando, né, o problema que aconteceu na terça-feira, eu espero que hoje dê certo, que todo mundo consiga acompanhar e ver mais profundamente como que a plataforma funciona, né, os dois módulos. E como a Sonária falou, tendo alguma dúvida, tendo alguma questão que queira contribuir, colaborar ou tirar dúvida, pode mandar, que daí eu já vou respondendo durante a apresentação, durante a capacitação. Mas para quem não acompanhou na terça-feira, né, eu sou o João, sou geógrafo, tenho mestrado em meio ambiente e recursos hídricos, doutorado em sensoramento remoto, e desde que eu terminei o doutorado, comecei a trabalhar com a Liana no CEMADEM, e lá a gente tem trabalhado com queimadas e incêndios florestais, e o meu papel ali, né, minha contribuição ali dentro, junto da Liana, o desenvolvimento dessa plataforma de gestão de risco e impactos de incêndios florestais. A apresentação de hoje ela é toda voltada para o projeto MapFire, né? Então, é a plataforma que nós estamos desenvolvendo para a região MAP. Quem ainda não conhece, MapFire é o nome do nosso projeto. Nele tem várias instituições que fazem parte, vários grupos de pesquisa, cada um contribuindo com seus dados, né, a seu modo, assim como o projeto Acre Queimadas. E da mesma forma como eu fiz na terça-feira, eu vou reduzir a contextualização, introdução do assunto, visto que durante o evento as discussões já têm sido bem ricas, então eu vou fazer algo mais curto, mais rápido. A ideia é mostrar o porquê da plataforma, né, o porquê que é importante desenvolver uma plataforma de monitoramento como esse, o porquê da geração de alerta e coisas que subsidiam a construção de uma plataforma como essa, num país como o nosso. Primeiro, né, nós sabemos, e as discussões aqui estão
estão bem profundas, né, sobre o impacto dos incêndios florestais, os prejuízos que eles causam, tanto à economia, tanto os danos à saúde humana, a questão das emissões de CO2, do material particulado, a perda da qualidade do ar, o impacto na fauna e na flora. Os incêndios são um assunto recorrente nos noticiários, nós acompanhamos ano após ano o número de queimadas, de grandes incêndios florestais que ocorrem no mundo, o número de desastres, né? Esse ano mesmo nós tivemos um evento imenso na Austrália, e aqui na Amazônia, na nossa região, nós sabemos que as queimadas, os incêndios florestais, eles não são de origem antrópica, é de origem natural. A maior parte, boa parte desses incêndios são causados por ignição humana, né? E por que isso acontece? Faz parte, primeiro, da dinâmica do desmatamento, né? Você cortar e queimar. Corta num período do ano, alguns meses após o pico do período de chuva, espera a vegetação secar e queima. Isso ocorre justamente durante o final do período de seca, né? Quando a vegetação já está mais vulnerável, já se passaram alguns meses desde que todas aquelas árvores foram cortadas e jogadas ao chão, e a partir desse momento é possível colocar fogo ali e liberar aquela biomassa, fazer a limpeza do pasto. Assim como para a expansão da fronteira agrícola, como técnicas de manejo da terra, para a limpeza do pasto, renovação do pasto. Então, nós sabemos a temporalidade, o período do ano onde ocorre a maior parte das queimadas na região. Outro ponto importante, nós sabemos onde elas ocorrem, né? Qual que é a distribuição espacial dessas queimadas. No fundo desse mapa em vermelho, aqui é um recorte só para o estado do Acre, do amarelo para o vermelho, indica a maior concentração de queimadas. Então, as regiões mais intensas da cor vermelha são as regiões que apresentaram, no período de 2012 a 2018, a maior quantidade de ocorrências de queimadas. E essa distribuição está ligada tanto aos municípios, às regiões que têm um avanço do desmatamento, quanto também com a presença de rede de drenagem, rodovias e ramais. Ou seja, nós temos aí, então, uma informação importante. Se boa parte das queimadas ocorrem perto de rede, tanto de drenagem quanto rede viária, são informações que nós podemos utilizar dentro de uma plataforma para orientar as ações, né? Indicar o caminho e a rota, o trajeto para chegar nos locais onde estão ocorrendo as queimadas. E onde que queima, né? Um trabalho do Wesley, que é aluno de doutorado da Liana, dentro do projeto Mapfire também. Ele mapeou as áreas queimadas da região, do estado do Acre, identificou que boa parte das queimadas, das áreas queimadas, elas ocorrem principalmente em áreas privadas, em propriedades privadas, e só uma menor parte ocorre em áreas públicas, né, em territórios públicos do governo. E dentro dessas áreas, o que está queimando? Está queimando principalmente pastagem, com exceção para o ano de 2010, que a maior parte das áreas queimadas ocorreram em regiões de floresta. E quem está queimando são propriedades privadas minúsculas e grandes, principalmente, né, por estar voltado para as atividades agropecuárias. E sabendo que as queimadas estão diretamente relacionadas ao desmatamento, esse slide é para trazer um alerta para o que está acontecendo na região. No ano passado nós vimos que o número de queimadas foi uma consequência do aumento do desmatamento. Na primeira parte, no primeiro semestre do ano, nós vimos as notícias do aumento do desmatamento, e no segundo período, né, no último semestre, o aumento do número de queimadas, e esse ano nós podemos, infelizmente, esperar a mesma coisa. O sistema DT, esse ano, já identificou o aumento do desmatamento em relação ao ano passado, então nós podemos esperar que vai queimar bastante na Amazônia esse ano. Além disso, tem outros fatores que nos levam a ter uma atenção ainda maior sobre esse assunto. Uma é a probabilidade maior de ter uma seca extrema, né, que foi bastante discutido e apresentado por diversos pesquisadores já durante esse workshop, e também a pandemia.
Então, se tem um aumento de queimadas, tem a piora da qualidade do ar, consequentemente, o aumento por demanda do sistema de saúde, devido aos problemas respiratórios, e além disso, a gente tem a pandemia, que leva também a essa sobrecarga do sistema de saúde. Então, o controle e o combate às queimadas e incêndios florestais esse ano é muito importante. Então, qual que é a saída? Qual seria uma das soluções que nós propomos para auxiliar e contribuir na gestão do risco? É justamente o desenvolvimento de uma plataforma para gerar informações e alertas sobre incêndios florestais e queimadas. Uma forma de fazer isso é utilizar, né, toda a base tecnológica, tudo que tem sido desenvolvido no mundo. Isso é representado pelos softwares de sistema de informação geográfica, pelo avanço do geoprocessamento, pelas linguagens de programação, assim como estudos, trabalhos acadêmicos, né, modelos de análise que têm sido desenvolvidos nas instituições de pesquisa, e também utilizar o conjunto de dados produzido por sensoramento remoto. Se antes nós tínhamos uma limitação para fazer esse tipo de monitoramento, visto que nós não temos torre, não temos estações em superfície para fazer esse tipo de monitoramento, principalmente na Amazônia, o sensoramento remoto ele consegue nos fornecer de forma dinâmica, contínua e repetitiva dados de anomalia termal em superfície. Então, nós conseguimos, com um intervalo de tempo curto, saber do que está acontecendo em qualquer região do planeta, inclusive na Amazônia. E pensando, né, dentro do sistema de gestão de risco de incêndios florestais, que foi apresentado no artigo publicado pela Liana o ano passado, que dentro desse sistema, dividido em 5 eixos, a plataforma se encaixa justamente aqui nesse segundo, que está relacionado ao monitoramento alerta, para observação, coleta e geração de informações para subsidiar as capacidades de prevenção, capacidade de resposta, no âmbito dos incêndios florestais. O desenvolvimento dessa plataforma está amparado pela legislação, principalmente a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, a Lei 12.608. Ela institui e incentiva a criação de sistemas de monitoramento de desastres, e além disso nós temos um acordo de cooperação técnica do CEMADEM com o Estado do Acre, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, para que haja essa troca de informações, conhecimento, para subsidiar as ações. E, principalmente, o desenvolvimento da plataforma, ela conta exclusivamente com dados públicos. Nós estamos utilizando softwares livres, dados públicos, tudo que é gerado de forma gratuita e está disponível para qualquer um. Ou seja, é possível construir um sistema de monitoramento desse de baixo custo em relação aos dados, mas nós sabemos que deve haver uma infraestrutura por trás, como uma servidora boa, né, com um recurso computacional, no break, caso caia a energia, uma internet, enfim. Mas no contexto dos dados e no software que nós estamos utilizando, são todos públicos. Por exemplo, para fazer o monitoramento de propriedades privadas, nós temos o Cadastro Ambiental Rural. Essa base de dados ela é disponibilizada gratuitamente através do site do SICAR. Também os dados do Map Biomas, que é uma informação importante porque descreve o uso e cobertura da terra, né? E como eu falei, os dados de sensoramento remoto, que nos permite ter o conhecimento das mudanças e do que acontece em superfície. E no caso, no âmbito do nosso projeto, é saber onde está ocorrendo as queimadas, os incêndios florestais, de forma dinâmica, repetitiva, em tempo quase real. E o software TRMA, que é o responsável por fazer a integração de todos esses dados. Então, dentro dele, nós podemos fazer o cruzamento de dados estáticos, dados dinâmicos, e através de um modelo de análise, gerar uma informação, um alerta para subsidiar as ações. E de que forma ele entrega essas informações? Através de mapas, alertas, relatórios, a criação de um site, né, de uma interface web, para que os usuários façam esse acompanhamento, além de, se possível, configurar o envio de relatórios e mensagens para usuários específicos.
E isso tudo serve exatamente para que essa informação seja utilizada nas ações, nas políticas públicas, no combate dos incêndios florestais. Por fim, essa é a cara da plataforma, né? O que o usuário final vai encontrar quando acessar o site da plataforma. Hoje eu tirei, né? Eu não estou deixando aqui, para evitar que haja uma sobrecarga novamente na servidora e, de repente, caia novamente a plataforma. Então, eu vou passar só no final. Para quem não conhece ainda, no final eu vou passar o link da plataforma e vocês vão poder manipular também. Qual que é a estrutura da plataforma? O TRMA, ele cria 2 módulos. Um é o módulo de administração, o outro é o módulo de monitoramento. O módulo de administração ele é acessível apenas para os operadores do sistema, para os administradores do sistema. São essas pessoas que vão fazer a configuração da plataforma, a instalação, e também a configuração dos serviços de coleta de dados, de análise, o serviço de visualização, que é exatamente passar o dado do servidor, dos dados localizados dentro do banco de dados, para serem publicados no módulo de monitoramento, também o serviço de interpolação, o serviço de análise. E o módulo de monitoramento, que é o resultado final de tudo que nós configuramos e criamos dentro do módulo de administração, que é o que vocês vão ver e ter acesso. E o que acontece dentro do módulo de administração? Ali, ele cruza as informações. Nós configuramos, então, a busca em servidores que têm esses dados dinâmicos, ambientais dinâmicos, que podem ser representados por focos de calor, qualidade do ar, dados de temperatura, precipitação, umidade. E uma vez que ele encontra um dado localizado dentro da servidora, ele faz o download automático. E ele vai cruzar com outras informações. Aqui, o objeto monitorado é representado por qualquer unidade que nós queremos monitorar. Das análises que nós estamos fazendo é o monitoramento da propriedade privada. Como o trabalho do Wesley Campanaro mostrou, né, trabalho publicado ano passado, é que boa parte da área queimada está localizada em propriedade privada, então faz sentido a gente monitorar esse tipo de propriedade, esse tipo de imóvel. Então, dentro do TRMA, da plataforma, nós fazemos o cruzamento. Então, é possível identificar se aquele foco de calor, aquele dado dinâmico, está ocorrendo dentro de uma propriedade. Assim como o monitoramento de municípios e áreas protegidas, né, territórios indígenas e unidades de conservação, e também cruzar com outras informações geográficas, que podem aumentar ou diminuir o rigor daquele alerta. Se as queimadas estão ocorrendo próximo a escolas, por exemplo, a postos de saúde, é importante aumentar o rigor desse alerta, né? Porque o risco é muito maior. E depois desse cruzamento, é tudo apresentado e disponibilizado no módulo de monitoramento, e aqui é a parte que é pública, né? Agora eu vou passar para a plataforma, eu espero que não caia hoje, para mostrar os detalhes dela para vocês. Bem, esse aqui é o módulo de administração da plataforma. Então, aqui, o administrador do sistema, ele configura o serviço de alerta, que é responsável pela disseminação das informações geradas, o serviço de análise. Então, é aqui que a gente configura como vai ser feito o cruzamento dos dados, onde ele vai ser armazenado, como ele vai ser armazenado dentro do banco de dados, o serviço de coleta, também o serviço de interpolação. Esse serviço de interpolação aqui, ele é interessante porque permite que a gente, por exemplo, nós temos a rede de sensores do Purpleware, que mede a qualidade do ar. São dados pontuais que representam os valores pontuais ali da qualidade do ar, mas por regras de interpolação, aqui dentro a gente pode gerar uma grade, né, espacializar esses dados para ter uma grade para toda a região. E esse dado também, ele pode ficar, depois ele é salvo, armazenado dentro da sua máquina, e também nós podemos usar esse dado gerado para executar e realizar outras análises.
E também dados, o serviço de visualização, que é configurar o GeoServer, que é o responsável por publicar os dados. O TRMA aqui tem, só para dizer, tem nessas 3 línguas, né, em português, espanhol e inglês, vou colocar em português. E como funciona, né? Como funciona o serviço de coleta de dados? Primeiro, nós registramos e configuramos a servidora onde nós vamos buscar o dado. Aqui no caso, por exemplo, eu estou buscando dados que são disponibilizados pelo CPTEC. Então, existe um link, né, de serviço FTP do CPTEC, nós configuramos, damos um nome aqui, definimos o tipo de serviço, nesse caso eles disponibilizam os dados através de um servidor FTP, você pode descrever com informações sobre o que nós estamos buscando, qual que é a servidora, e colocamos o endereço, a porta de acesso a essa servidora, e em alguns casos os dados estão dentro de servidoras fechadas, que você precisa de um login e senha para acessar. Aqui no caso o CPTEC demanda, apesar dos dados serem públicos, demanda um usuário e senha. E aqui o caminho é porque dentro da servidora existem diversas pastas, né? E você já pode indicar a pasta onde seu dado vai estar. Só que aqui no caso eu deixei em branco. Além de serviço FTP, a gente consegue configurar também outros tipos de coleta, né? Tanto o FTP, HTTP, dados estáticos para HTTP, e também de arquivo. O arquivo é se você quiser que a plataforma busque no seu próprio computador, localmente, algum conjunto de dados. Então, se você produz algum dado dentro do seu sistema de informação geográfico e queira alimentar a plataforma, você elabora o seu dado, produz o seu dado, coloca dentro de uma pasta que você vai indicar aqui nesse serviço, e a cada novo dado que você inserir dentro daquela pasta, ele também vai buscar e atualizar dentro da plataforma. Além disso, você pode fazer conexão com outros bancos de dados geográficos, né, do tipo PostGIS. Então, se alguém tem um banco onde tem um conjunto de dados, e ele passar para você as credenciais e a direção para ter acesso àquele banco, você consegue configurar aqui para acessar o banco de dados e coletar aquelas informações. Além dos dados no padrão da OGC, né, WFS. E uma vez que nós configuramos a servidora, nós temos que indicar quais dados nós vamos buscar dentro daquela servidora. E no caso, dentro da servidora do CPTEC, da DSA CPTEC, tem diversos dados de temperatura, umidade do ar, precipitação. E ali dentro, por exemplo, eu estou pegando dados de precipitação diária, produzido pelo acumulado do hidroestimador. Então, nós indicamos, né, o tipo do dado, esse dado em específico do hidroestimador dentro da servidora do CPTEC, ele é armazenado no formato GRADS, no formato binário. Então, indicamos aqui o formato do dado que nós estamos buscando. Depois eu vou mostrar todos os formatos de dados que a plataforma é capaz de ler nesse momento. E o servidor de dados, né? Qual servidor que nós vamos buscar e utilizar, que é exatamente o que nós criamos aqui em cima. Então, primeiro criamos o servidor, agora vamos indicar o dado dinâmico. E aqui a gente vai indicar os parâmetros desse dado, né? Lá dentro da servidora, ele tem primeiro esse código, e depois o formato dele é o seguinte, a data que o dado foi produzido, que é o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos, o dia com 2 dígitos, horas e minutos, .bin, que é o formato do dado. Esse tipo de informação nós temos que ter quando vamos ter acesso a esse tipo de dado, né? E a pasta, ele está dentro da pasta hidrodiário, dentro da servidora do CPTEC, e tem um arquivo de controle também, que é responsável por dizer o número de linhas e colunas, já que ele é um dado... Ele é um dado binário, né? Precisa ter esse tipo de conhecimento de latitude e longitude, de início e final. E também como nós vamos armazenar. Aqui eu coloquei para transformar o dado binário
um dado no formato TIFF, né, ponto .TIFF, dentro da minha máquina. Então, dentro da minha máquina, eu criei uma pasta hidro 24 horas, que é o acumulado em 24 horas, e nesse formato. Além disso, a gente pode configurar também filtros de espacial e temporal. No caso, aqui eu criei para pegar os dados só a partir do dia 1 de maio desse ano em diante. Então, tudo que tem do dia 1º de maio em diante, ele vai buscar e fazer o download. E os dados que forem sendo gerados no futuro, ele continua fazendo download. E também os dados muitas vezes eles vêm numa área muito maior do que na nossa área monitorada. Aqui no caso eu estou fazendo um recorte para poupar espaço de armazenamento, né? Só para a região do map. Então tem um dado estático, que é o limite do map, eu indico aqui, peço para ele recortar, então ele só vai trazer para dentro do banco e armazenar no nosso computador só o dado recortado para a nossa área de interesse. Uma vantagem hoje é que a plataforma é capaz de ler diversos tipos de dados. Né? Quem trabalha com modelos, com dados ambientais, de processamento, sabe que hoje os dados não se resumem mais a shapefile, se for um dado vetorial, ou .TIFF, se for um dado de grade. Existem diversos outros formatos, e aqui é capaz de ler vários tipos. Por exemplo, se for um CSV, uma tabela CSV, e tem alguns também formatos já do INPE, né, PCDs do INPE, porque já tem uma estrutura de cabeçalho diferente. Se a gente pega o dado da ANA, ele tem uma estrutura diferente do dado do INPE ou de outros dados armazenados no formato de tabela. Se for buscar dentro de uma tabela do Postgres, formato TOA, se ele é um ASCII, se ele aqui também tem a biblioteca GEDAL para a gente poder ler outros tipos de dados, como HDF, GeoTIFF, grades. Então, ele nos fornece uma gama interessante de tipos de formato que a gente consegue ler. Então, dificilmente a gente vai ter um formato que a plataforma vai ser impedida de ler ou de absorver por conta do formato dela, né? Então, nós vimos, registramos, cadastramos uma servidora de dados e indicamos o dado dinâmico. E esse dado dinâmico, então, ele pode ser em qualquer formato, tanto um formato de grade, um formato matricial, né? E assim como um vetor. No caso, que o vetor ele pode ser ponto, linha e polígono. Ponto, por exemplo, são dados de ocorrência, focos de queimada, de repente até a ocorrência, uma pessoa pegou Covid, se tem a localização, o CEP, dá para você colocar, absorver esse dado como um dado de ocorrência, né? E depois, de repente, faz uma interpolação desses dados e a gente tem um mapa de calor, de intensidade de ocorrências desse tipo de dado. E os dados estáticos, não necessariamente ele é estático, mas por exemplo, se a gente tem um dado que ele é atualizado a cada ano, então não faz sentido a gente cadastrá-lo aqui como um dado dinâmico, a gente pode cadastrar como dado estático, como é o caso de mapas de uso e cobertura da terra, né? Se é disponibilizado uma atualização uma vez por ano, a gente pode inserir esse tipo de informação por aqui. E como é feito? Se a gente vier aqui em adicionar, a mesma forma, né? Primeiro a gente indica aqui o tipo de dado, se ele vai ser um dado matricial, um dado vetorial, ou se ele está armazenado dentro de um banco de dados. Aqui no caso a gente pode colocar o formato Postgres, coloca o nome para esse dado, eu posso até inserir um dado aqui, depois eu faço com mais calma. E aqui eu faço uma transferência. Dentro do nosso computador, a gente pode ter todos os tipos de dados, a gente coloca eles dentro de um arquivo zip e a gente lê, né? Transferir, primeiro tem que dar um nome. A gente dá um nome, que vai ser exatamente o nome que vai ser armazenado dentro do banco de dados, do Postgres. Coloca transferir, a gente indica o SRID, que é a projeção do dado,
eles têm códigos, a projeção UTM, por exemplo, WGS84 é 4326. Se você utilizar o QGIS, o TerraView, eles dão o valor do SRID de cada projeção. E a codificação também, ou é Late One, ou é o TF8. É preciso indicar para ele poder ler exatamente os atributos contidos nas tabelas. Se você indicar, colocar uma tabela que foi criada no formato, na codificação TF8, e colocar o Late One aqui, ele não vai ler as acentuações, cedilha, enfim. E uma vez que nós configuramos a coleta de dados dinâmicos, inserimos dados estáticos, a gente pode criar já uma análise. Como nós perdemos algumas coisas, eu coloquei aqui, já criei algumas aqui para mostrar para vocês como funciona. Por exemplo, como eu cadastrei a coleta de dados de precipitação diária, é possível calcular aqui a precipitação nos últimos 30 dias, né, numa janela móvel. Então, eu estou gerando uma análise simples de precipitação acumulada nos últimos 30 dias. E como é feito? Aqui eu coloco como ela vai ser armazenada, porque esses dados podem ser armazenados dentro do seu computador para fazer análises futuras, estudos, né? Eu indico qual que vai ser o dado de entrada, que no caso são os dados de precipitação diária. Caso você esteja trabalhando com mais de um dado para gerar gerar uma análise, você pode indicar aqui o método de interpolação, a área que ele vai gerar, assim como a resolução, mas no caso, como eu estou trabalhando só com o hidroestimador, a área entre cada camada, entre cada dado é o mesmo, assim como a resolução. Mas, basicamente, o TRMA ele fornece já operadores, tanto geográficos, né, baseado na biblioteca TerraLib, que é desenvolvida também no INPE. Então, a TerraLib ela fornece operadores geográficos próprios para esse tipo de análise, que facilite muito a construção desses scripts, desses modelos de análise. Por exemplo, para você buscar as informações do dado, informações de distância, de tempo. Também operadores históricos. Aqui, no caso, eu estou usando um operador histórico de soma. Como eu quero somar todos os dados dos últimos 30 dias, das 30 camadas produzidas diariamente nos últimos 30 dias, eu utilizo aqui, né, grade, histórico e a soma. Então, ele vai somar do dado hidro, né, que foi o dado do hidroestimador que eu inseri aqui, os últimos 30 dias desses dados, e somar todos e criar uma camada. E ele vai retornar para mim esse hidro 30 na forma de uma grade, que já está disponibilizada no modo de monitoramento. Além das informações dos operadores e das funções da TerraLib, tem também os modelos de análise são escritos em Python. Então, é uma facilidade, já que Python é uma linguagem de programação bastante robusta, bastante utilizada, com uma documentação bem vasta na internet, que facilita bastante o desenvolvimento de outras análises. Aqui, por exemplo, né, eu estou fazendo o cruzamento dos dados de município, né, da divisão municipal da região, com os dados de queimadas. Então, ele vai contar, tem um operador que chama operador zonal de ocorrência, né, em português, ele vai contar o número de focos dentro dos municípios, de cada município. Então, aqui eu indico qual o dado dinâmico, que são os focos de queimadas, e o tempo que eu quero que ele acumule para ser armazenado na tabela. Aqui, no caso de 1 dia, 2 dias, 7 dias e 30 dias. Então, todo dia, cada novo dado, ele vai atualizar a tabela, né, do dado de município com essas informações de focos dentro daquele polígono nas últimas 24 horas, 48 horas, 7 dias e 30 dias. E no caso aqui, eu escolhi para que ele use apenas os dados do VIS, né, do NTP 375.
e ele vai guardar na tabela, né? Aqui eu indico o nome da coluna na tabela e a variável, que no caso são essas variáveis que nós criamos aqui. Além disso, tem várias outras funções também para esse tipo de cruzamento. Então, aqui a gente pode fazer diversos cruzamentos, diversas análises, tanto de dados vetoriais com vetoriais, vetoriais com dados matriciais, ou entre dados matriciais. E para cada tipo de cruzamento de dados como esse, a gente tem um conjunto de funções diferentes. Zonal é tudo que pode ser feito dentro de zonas, né, que são os polígonos. Aqui a gente pode ter todas as estatísticas de variância, desvio padrão, soma, média daqueles valores dentro daquele período ali dentro, mediana, né, média, valor máximo, mínimo, ou que conte os valores. Aqui no caso, eu apenas contei, né. E aqui é a visualização. Então, tudo que nós geramos de dado estático, dinâmico e análise, ele está armazenado dentro de um banco e nós precisamos criar um visualizador para ele, para ser publicado pelo GeoServer. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês, os dados de queimadas, né? A gente indica qual que é o dado, dá um nome, indica o dado, como ele vai ser atualizado, pode ser manual, né, agendado. Aqui, no caso, eu deixo automático. Então, atualizou o banco de dados com um novo dado que foi gerado pelo sensor e coletado pelo serviço de coleta, automaticamente ele já atualiza no módulo de monitoramento. Daí aqui eu coloquei por sensor, né, e indiquei que eu quero que todos os focos de queimada do VIS ele tenha essa cor, vai ser uma bolinha vermelha lá no mapa do módulo de monitoramento, e os outros sensores vai ter uma cor mais clara. Os alertas é exatamente baseado nas análises. Então, se dentro de uma análise identificou uma situação de risco, a gente pode configurar esse serviço de alerta para enviar uma mensagem, um boletim, um relatório para aquele e-mail cadastrado, né? Eu ainda não estou trabalhando dentro desse serviço. Primeiro, a gente está trabalhando no desenvolvimento de novas análises, entender primeiro o banco, e depois a gente vai começar a cadastrar esse tipo de envio de alerta. Agora eu vou passar para o módulo de monitoramento, né, dei uma visão geral aqui do módulo de administração. Agora o módulo de monitoramento. Aqui é o que vocês veem, né? Cada vez que vocês entram na plataforma, pelo link que eu vou passar logo mais, é isso aqui que vocês vão ver. A nossa área de estudo, delimitada aqui pela linha mais escura, e algumas funções aqui, localizadas aqui na parte superior direita. Aqui, no caso, isso aqui é uma função de zoom, a gente pode dar um zoom em determinada região de interesse. Aqui é a legenda, então todas as camadas que estiverem disponíveis e ativas, ela vai apresentar a legenda dela aqui. Aqui é a tabela dela. Então, cada camada, se a gente quiser ver o conteúdo, os atributos, as colunas com informações dela, é só a gente ativar essa função. E esse I aqui é para buscar a informação do objeto de interesse. Então, a camada está ativa, a gente escolhe qual delas a gente vai buscar a informação. Se a gente clicar, ele ativa aqui um quadradinho com as informações daquele polígono. E aqui no lado esquerdo, aqui são apresentados todas as análises que nós criamos no módulo de administração, os dados dinâmicos, os dados estáticos, e também um plano de fundo, além da base do OpenStreetMap, né, que a gente já conhece, tem também a base de dados por satélite do Sentinel. Então a gente pode escolher qual fundo de tela, plano de fundo a gente vai utilizar. Aqui está numa resolução muito boa, que dá para distinguir todos os elementos da superfície. E aqui embaixo fica descrito todos os dados que a gente deixou ativo. Então, por exemplo, se tem... aqui eu ativei
eu ativei mais 2 camadas, né, de territórios indígenas e unidades de conservação. Todos eles ficam disponíveis aqui embaixo. Se a gente quiser, por exemplo, se vocês não têm um dado que tem dentro da plataforma, vocês podem aqui ativar essa engrenagem de qual dado vocês querem. Aqui tem as propriedades dela, né? E exportá-las, né? Tem vários formatos, aqui como é um dado vetorial, então a gente pode exportar em shapefile. Se quiser só a tabela de atributos, a gente pode exportar no formato CSV. Além disso, a gente pode mexer também para, dependendo do tipo de visualização que a gente quiser, do conjunto de dados que a gente quiser ativar ao mesmo tempo, alterar a opacidade dela. Então, como a gente está trabalhando ali no territórios indígenas, às vezes você ativa muitas camadas e para facilitar essa opacidade aqui ajuda bastante. Mas vamos lá. Então, as análises aqui, né? Eu criei dados, uma análise para contar o número de focos dentro dos municípios. Então, no dia de hoje, calculando o número de queimadas das últimas 24 horas dentro dos municípios, ele gerou esse tipo de mapa, né? Então, olha lá, de 1 a 25 queimadas no município, ele vai ficar com essa tonalidade, com essa cor, porque foi a minha indicação dentro do módulo do serviço de visualização, né? E se a gente clica dentro aqui do município, a gente sabe, olha lá, que em Sena Madureira, nas últimas 24 horas, houve 3 focos de queimada. Os últimos 30 dias foram 18. 48 horas, 4, 7 dias, 7 focos de queimadas. Então, todos os polígonos do objeto monitorado nosso, a gente pode ter esse tipo de informação aqui. Da mesma forma, se a gente quiser, se a gente ativar aqui a tabela, né, ver aqui, eu quero saber em ordem decrescente os municípios que mais queimaram. A gente clica 2 vezes aqui, primeiro ele ordena em ordem crescente e depois decrescente. Então, os municípios que mais queimaram na região, nos últimos 30 dias, foi Las Piedras, no Peru, e o primeiro aqui no Brasil, Cruzeiro do Sul. A gente consegue ter esse tipo de informação. E da mesma forma, se quiser exportar essa tabela para levar para algum agente público, é só vir aqui, né? Então, tudo que está contido nessa tabela é possível exportar deixa eu fechar aqui. Fazer esse tipo de exportação e levar essa informação de outra forma. Se a gente clicar aqui na rodando e no mapa, é que só tem os dados de hoje. Eu criei hoje cedo essa análise, né? Mas amanhã vai ter o dado de amanhã e o dado de hoje também. Então, a gente pode vir aqui, apertar para frente e para trás, e ele vai avançando ou voltando na linha no tempo. O dado de precipitação acumulada. Então, a precipitação acumulada nos últimos 30 dias é essa aqui, né? Como a gente vai entrar no período de seca, esse tipo de informação é importante para saber o estresse hídrico, né, da vegetação. Ele tem também uma tabela associada. E como funciona essa precipitação acumulada? Dos últimos 30 dias. Ele não é um dado mensal, ele é um dado acumulado dos últimos 30 dias, ou seja, ele pega o dado de hoje, do dia 18, e acumula até o dado do dia 18 do mês passado, né, dos 30 últimos dias. E amanhã ele vai excluir o último dado e atualizar com o novo. Então, ele vai caminhando ao longo do tempo para ter sempre essa atualização de precipitação acumulada. Tem também os dados de monitoramento de territórios indígenas, que no caso não está tendo nenhum foco de queimada nas últimas 24 horas em territórios indígenas da região. E unidades de conservação. Aqui no caso tem, né? Então, dentro de tal unidade, da Reserva Extrativista Casumbá Iracema, a gente teve um foco nas últimas 24 horas. E se a gente quiser cruzar com os dados queimados, a gente vem aqui em dados dinâmicos, vem aqui, seleciona. O primeiro clique em determinada data vai ser o período de início e o último período final. Então, se a gente quer saber todos os focos de queimada que ocorreram no mês de junho, a gente clica aqui no dia 1º até o dia 18, ele selecionou o período, a gente coloca para aplicar,
e ele vai desenhar no mapa. Como vocês podem ver, ele ficou por baixo. Então, se a gente vê aqui embaixo, que estão todas as camadas ativas, a gente leva ele para cima e ele vai se sobrepor às outras camadas, né? Então, nos últimos 18 dias, teve essa quantidade de focos de queimado na região do MAP, né? Lembrando, as bolinhas em vermelho são os dados do VIS, que eu indiquei, e todos os outros sensores estão nessa coloração mais clara. Aqui, eu deixei todos os dados, né, do início do ano até agora. Esse foi o mês de junho, mas se a gente quiser ver os outros meses, aqui o mês de maio. E se você quiser ter acesso a esses dados, você pode exportá-los também. A exportação dos dados dinâmicos vai ser baseado no que está sendo visualizado e apresentado aqui no mapa. Então, se você quer os dados do mês de maio, você seleciona aqui o período do mês de maio. Aí depois você entra aqui, né, em queimadas, e pode exportar. Mas no banco de dados tem dados desde janeiro até agora, né? Tem os dados de precipitação também. Vou alterar o plano de fundo. Então, não choveu nas últimas 24 horas, né? Aqui o dado do dia 18, dia 17, dia 16 choveu só aqui embaixo, né? Mas aqui, no dia 1º de junho, aí teve uma chuva, no dia 22 de maio, enfim, todos os dados que estão armazenados no banco, a gente pode vir aqui e avançar aqui na barrinha para a gente saber o que aconteceu. João, o pessoal está perguntando, é um programa ou é um website? Então, o programa TRMA, ele cria automaticamente esse website. Então, essa interface web, né, essa interface web que ele cria, ela está hospedada dentro de um link, né? Esse é o link. Vocês podem acessar agora, até para tirar as dúvidas. Eu já estou quase finalizando aqui. O link é esse, né? http://trma.semadem.gov.br /Mapfire. Pode colocar direto /Mapfire, que ele vai entrar. Não precisa colocar tudo aquilo não. Se vocês colocarem isso aqui, ele vai entrar. Então, o TRMA, ele já cria automaticamente essa interface. O que nós fazemos depois é configurar as figuras, né? E inserir os dados e a forma como vai ser apresentado. João, cola o endereço, por favor, no private chat, que aí a Sonaira consegue copiar e disponibilizar o link no chat do YouTube para o pessoal. Aí quem quiser entrar... Já coloquei. Já Me colocou? adiantei. Pronto. Obrigada. Tá aí, Sonaira? Bem, tem os dados também de temperatura, eu não sei porque ele não está mostrando aqui. De temperatura, ele é atualizado, a temperatura diária do modelo GF, do Global Forecast System, todo dia, 6 horas da tarde. Então, nós ainda não temos a temperatura do dia de hoje. Aqui a última camada é do dia de ontem. Mas, por algum motivo, ele não está atualizando aqui. Tem dúvidas, João, do pessoal perguntando onde acessar as imagens de satélite e se a pessoa quer focar a análise apenas para uma das regiões, né, não para todo o mapa. Bem, a gente aqui está criando as análises por município, por exemplo, para toda a região, né, para as 3 regiões do MAP, assim como os dados de território indígena e unidades de conservação. Para não ficar muita camada aqui, né, territórios indígenas do Acre, territórios indígenas de Pando, né, então seriam 3 camadas aqui, a gente já criou uma só para toda a região. Da mesma forma, todos os outros objetos monitorados.
A forma mais fácil é, de repente, fazer uma filtragem. Você baixa o dado e faz a filtragem no seu próprio computador, né? Porque se você for em municípios e se você vê a tabela, ali tem a informação do país e da região, né? Também dos municípios. Daí, então, é uma filtragem simples. Está um pouco demorada agora essa requisição, de repente, Mas, enfim, e no mais, além disso tudo que nós já colocamos aqui, né? Agora eu vou finalizar, depois a gente fica nas perguntas e respostas já, tirando dúvida. As próximas etapas vão ser a inclusão dos dados da rede de monitoramento de qualidade do ar. Nós vamos levar para dentro da plataforma também, cruzar com informações de distribuição populacional, para saber o número de pessoas que estão sendo impactadas pelaquela baixa qualidade do ar. Vamos também criar análise de probabilidade de queimadas, baseado no trabalho da Marisa Fonseca, né? E também de perdas econômicas por incêndios florestais, né? Que é o trabalho do Wesley. São várias análises, vários dados que nós ainda vamos inserir. Principalmente hoje, eu não estou mostrando tudo que nós tínhamos já pronto, porque a plataforma, como eu falei, teve um problema sério na terça-feira. Nós perdemos tudo aquilo que a gente já tinha feito, agora eu estou remontando ela. Mas nas próximas semanas já vai estar tudo atualizado novamente. Agora eu acho que esse problema de ter muito acesso simultâneo e corromper o dado igual foi naquele dia, não vai acontecer novamente. Mas, em todo caso, estamos abertos, né, a sugestões, contribuições, dicas, críticas de como mudar, como nós estamos disponibilizando a informação. E a gente pede também que vocês respondam o questionário que está disponível nesse link. Eu acho que a Sonaira já colocou também no chat, na descrição do vídeo do YouTube. Baseado nesse questionário, nós vamos adaptar e corrigir o sistema de monitoramento, né? Porque ali nele vocês vão indicar qual que é a melhor intervalo temporal para ser distribuídos os alertas, de que modelo, enfim, os ajustes todos vão ser feitos, né? Baseado na necessidade dos usuários, que são vocês, que são as instituições públicas, enfim. O link da plataforma é esse, né, trma.semadem.gov.br. Amanhã ele vai estar zerado novamente, mas os próximos dias vocês podem continuar acessando, para vocês saberem tudo que está acontecendo na região. Isso vai ficar online 24 horas, né, em modo operacional. Podem salvar esse link para poder acompanhar tudo que a gente for desenvolvendo, as novas análises, essas que eu já apresentei para vocês. O site do projeto, Mapfire, ali tem o nosso projeto, vocês podem ler tudo que a gente vai trabalhar durante o período do projeto. Tem também um tutorial da plataforma hospedado dentro do site, só que ele, como eu tinha dito na terça-feira, esse tutorial ele é baseado na versão antiga da plataforma, então muita coisa mudou, porque estamos trabalhando agora numa nova versão do TRMA, então algumas funções são novas, algumas localizações de funções são diferentes, então logo a gente vai terminar o tutorial baseado nessa nova plataforma e atualizar no site. Aqui também tem as redes sociais, né, do projeto, o Twitter, o Instagram e o Facebook. É isso, hoje a plataforma não deu problema, eu acho que deu para mostrar de forma mais profunda o potencial dela, como ela funciona, tudo que ela pode, como ela pode ser alimentada por diversos tipos de dados, o potencial que ela tem de fazer o cruzamento de dados, né, entre vários tipos de dados, vetorial e matricial, vetorial com vetorial, matricial com matricial, tem diversas funções ali, tanto da TerraLib quanto do Python, para nos auxiliar nessas análises. E como funciona também o módulo de monitoramento. Basicamente, é como se fosse um sistema de informação geográfica, onde a gente ativa nossas camadas, onde a gente pode extrair e visualizar essas informações. É isso.
Obrigada, João. Hoje ficou, né, deu tudo certo, ainda bem. Então, a gente vai continuar populando, né, trazendo de volta os dados que a gente já tinha hospedado na plataforma nas próximas semanas. Se houver um interesse, né, de um grupo de pessoas aqui se manifestarem, quiser mandar e-mail para a gente, falar, a gente gostou, mas quando tiver mais dados, a gente gostaria de fazer, né, uma nova capacitação, um tutorial. Então, a gente pode marcar, né, daqui a algumas semanas, um novo encontro, a gente organiza isso sem problema nenhum. Reforço a importância para preencher o questionário, que isso daí é o que a gente vai utilizar para basear aonde a gente coloca os nossos esforços nas próximas semanas para continuar o desenvolvimento da plataforma, a fim que ela já seja útil para a questão de planejamento, a identificação de ocorrências durante essa estação da queima. E no futuro, em breve, a gente realmente pretende já trazer umas análises um pouco mais, digamos, sofisticadas, né, que é em relação à probabilidade da ocorrência. Então, como a gente pode definir áreas prioritárias, né, levando em consideração aonde tem maior probabilidade de queima, e a gente espera que no futuro, né, dentro dos próximos anos, a gente consiga chegar nas análises, né, em tempo real do impacto da perda econômica como um dos principais elementos para serem contabilizados em relação à probabilidade, aonde a gente coloca os nossos esforços, onde você vai causar um maior impacto, onde você vai ter um maior prejuízo humano, econômico e ambiental. Então, essa plataforma, a gente tem planos aí de desenvolvimento e fazer uma ferramenta realmente inovadora que é inexistente para a gestão do risco a impactos de incêndios florestais, não só no Brasil, mas também no mundo. Exatamente. Vou entrar aqui para ajudar nas perguntas, tá? A Larissa está perguntando se dá para baixar os dados e formular mapas no QGIS, qualquer outro programa de GEL. Dá sim, Larissa. Por exemplo, se você quiser baixar os dados de queimadas, primeiro você escolhe o período de dados, né? Como eu falei, aqui tem dados a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Então, se você quiser dados do início do mês de maio até hoje, então coloca lá, dia 1 até o dia 18 de junho, ele vai desenhar aqui, né? Mas se você ver aqui embaixo, né, que mostram todas as camadas visíveis, as que já estão ativas, tem queimadas. Você vem aqui nessa engrenagem, exportação, e aqui você escolhe o formato. Ele pode ser CSV, que no caso CSV, ele vai ter uma coluna para latitude, uma para longitude, e os demais atributos da tabela associada a esses dados de ocorrência. Ou então no shapefile, né, que é o formato já com projeção para você visualizar a espacialização dessas ocorrências. Mas mesmo que não seja shapefile, se você exportar em CSV, dentro do QGIS ou qualquer outro software de SIG, você consegue transformar esses dados de tabela para dados espaciais, né? Legal. O Haron pergunta se no tutorial tem os principais sites que você acessou esses dados, né, onde você conseguiu as imagens, tipo um metadados, né? E se você precisa ou não criar senha e login. Então, Haron, no tutorial não está. Não está a descrição dos dados dinâmicos que nós estamos utilizando, né? Até porque assim, os dados dinâmicos eles vão depender do parâmetro ambiental que cada um está utilizando. Mas nós podemos colocar, sim, todos os servidores de dados que são públicos, que são abertos, que nós estamos utilizando. O CPTEC, como eu falei, embora ele seja público, ele exige um login e senha. Nós temos um login e senha dele, e eu posso até conferir, né, e de repente já disponibilizar no tutorial esse tipo de informação, né, o login e senha para qualquer um poder acessar.
E no mais, os outros dados que nós temos acesso, né, alguns são produtos de trabalhos e equipes de pesquisa de outras instituições. No tutorial a gente vai indicar também, né? Então, por exemplo, o dado de temperatura diária aqui eu não coloquei ainda qual que é o nome dele, né? Mas no tutorial a gente vai descrever esses dados, né? Vai ter uma tabela ali com a descrição de cada uma, a projeção de cada uma, a área, o intervalo que esse dado é gerado e coletado aqui dentro. No caso aqui, a temperatura diária, uma vez ao dia. Precipitação. A precipitação é baseada nos dados do hidroestimador, né, que trabalha em cima do dado do infravermelho. Então, todos esses dados que nós estamos utilizando aqui, assim como os dados estáticos, né, por exemplo, áreas queimadas. Áreas queimadas são dados produzidos pelo projeto Acre Queimadas, que a Sonaira lidera. Então, nós temos que colocar aqui a autoria, a fonte desses dados, para que todos saibam, né? Uma vez que eles vêm aqui, baixam esses dados, precisa indicar a fonte. E a fonte, no caso, seria esse projeto. Enfim, a gente vai atualizar o tutorial com esse tipo de informação, e eu vou também pensar nisso em colocar a fonte, o login e senha, para ter acesso aos dados dinâmicos. Bastante. Desculpa, quer falar, Liana? Pode concluir. Mas só para reforçar, no momento, para acessar do jeito que está, não precisa de senha e login, né? Você pode confirmar. Acho que só precisa para se você for desenvolvedor, é isso? Não, eu acho que o intuito da pergunta dele foi assim, como eles também poderiam ter acesso a esses servidores que nós estamos utilizando aqui para ter acesso aos dados dinâmicos, né? Que foi o que nós... Mas isso é importante, talvez, mencionar para que saiba que todo mundo que acessar a plataforma não vai pedir um login e senha, né, nesse momento. Não. Sim. Aqui na interface web, não vai pedir nenhuma senha. Tudo que está aqui vai ficar disponível automaticamente. Então, você escolhe o seu dado, ativa a camada e pode fazer o download. O que a gente precisa configurar com login e senha é aqui no modo de administração. A gente indica a servidora, né? E se no caso ela exigir um login e senha, daí sim a gente tem que fornecer. Uma complementação é que existem algumas informações que elas podem ter um caráter talvez sigiloso durante algum período. Então, por exemplo, digamos que existe alguns colegas do Batalhão de Policiamento Ambiental, que eles pedem para a gente gerar uma análise que seja, que traga, vamos imaginar, um dado de desmatamento e de queima dentro de uma propriedade. Tem algumas análises que a gente consegue deixar elas fechadas para que somente a pessoa com login e senha acesse, né, no caso de ser uma informação sensível. Mas como o João falou, né, a gente trabalha em cima de dados públicos, então a ideia é realmente trazer total transparência, e já os dados organizados, né, já ficam disponibilizados para a região MAP. A gente acha que isso é muito importante para fomentar novas pesquisas em cima desse material que já está sendo organizado, né? Montar um banco de dados nunca é uma tarefa tão trivial, é bastante trabalhoso. E eu vi também que tem bastante pergunta em relação a parcerias e desenvolvimento para outras regiões. A gente tem muito interesse em fazer novas parcerias. Se existem pessoas da região do MAP que estão desenvolvendo algum produto, tem algum dado que acha que é importante, que seria interessante a gente incluir na plataforma, a gente fica muito feliz. No futuro, a gente está pensando, né, em como a gente pode fomentar essa parceria para as pessoas que gostam de programação, para serem desenvolvedores, né, fazer essas parcerias para que seja incluído, né, dentro da nossa plataforma, né, informações que são identificadas como úteis. A gente está com uma parceria bacana com a UFAC, com os professores Anderson e o Pereia, e a ideia é que no laboratório deles, eles também tenham essa plataforma e utilizem como modo de administrador, né, essa ferramenta para gerar perguntas, gerar análise, para subsidiar o desenvolvimento científico,
e quem sabe também ferramentas, né, alguns procedimentos operacionais que a gente vem implementar na plataforma. Obviamente, né, justo por essa questão da resiliência, da plataforma, de tudo que existe dentro, a gente gostaria também de fazer parceria com outras instituições que queiram hospedar os dados, né, porque se acontece alguma coisa aos servidores do CEMADEM, a gente não perde tudo, então sempre ter outros braços amigos, né, outras instituições hospedeiras, e assim todo mundo ganha mais força. Tem a pergunta que pergunta se no momento só é possível exportar as camadas, né? Se existe a possibilidade de importar uma camada shapefile em algum momento, né? Seja de médio ou longo prazo. Vai ter um serviço ainda para importação de dados aqui do padrão OGC, né? Então, se estiver localizado em uma outra servidora, nesse formato, vai dar para incluir aqui. Mas nesse momento não dá. Nesse momento não dá. É para o usuário poder inserir um dado aqui. Para testar algum script que a pessoa tenha, né? É necessário entrar no modo administrador? Se o script for para gerar uma análise com os dados em tempo real, sim, a gente tem que vir aqui no módulo de administração, em análise, e dentro de análise a gente insere o script para fazer o teste, né? Daí, como funciona o teste? Em programação a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas, né? Então, a gente executa a análise e vê o resultado na tabela. A gente vê se deu certo a geração daquele dado e informação. É tentativa e erro, né? É trabalhar em cima daquele modelo de análise até que ele gere a informação que a gente quer e aí sim ser publicado aqui no módulo de monitoramento. Mas o usuário hoje, ele não consegue acessar o módulo de administração, porque aqui demanda um login e senha, né? Que só nós temos acesso. Uma pergunta que é bastante comum. Desculpa, Liana. Vamos ter que levantar a mão agora. Eu gostei da ideia. Teve uma pergunta recente falando sobre como fazer as parcerias. Eu sugiro que quem tiver ideia, né, vontade de desenvolver, de co-desenvolver, né, a busca é sempre por parceiros, né, de busca em co-desenvolvimento, entre em contato com a gente, depois o João pode disponibilizar de novo os nossos contatos, para a gente ver como a gente pode proceder para estruturar isso para outras regiões, né? A gente fica feliz que as pessoas estão identificando como uma ferramenta útil, né? O nosso esforço é justo para trazer essa entrega para a sociedade. Então, depois, ou se tiver alguém da equipe do chat que quiser disponibilizar os nossos contatos lá, a gente está à disposição. Pode ir, Sonaira. E assim, agora nesse momento, inclusive a plataforma ela está bem lenta, né? A gente tenta fazer alguma coisa e ela está demorando, de repente pelo acúmulo de pessoas e fazendo várias requisições. Então, ter mais pessoas utilizando, outras instituições, tendo essa redundância de informação, como a Diana tinha comentado, é importante, porque se uma cai, a outra continua trabalhando e gerando informação, né? Porque aqui ela travou novamente. Ela não caiu igual na terça-feira, mas ela tá muito lenta, né? João, alguns perguntaram sobre a sua apresentação, né, explicando de forma breve se vai estar disponível para todo mundo. Já faço aqui outra pergunta, né? Ela é agente de fiscalização do IMAC em Cruzeiro do Sul, e ela gostaria que você desse um exemplo de como que a plataforma já pode ser usada de forma efetiva, né, para auxiliar eles nas ações. Tá, eu vou
Aqui está bem lenta a plataforma agora, né? Então não dá para eu mostrar aqui, né? Porque a ideia aqui no caso, como o banco foi corrompido na terça-feira, a principal informação que a gente tem gerado hoje é exatamente o monitoramento das propriedades privadas, né? A gente consegue identificar a propriedade que está queimando naquele dia, né? E em espaços diferentes de tempo no passado. Mas se a gente vier aqui e ativar, né? No caso eu vou voltar para os slides. Então, por exemplo, ali no modo de monitoramento, nós ativamos a análise que monitora os imóveis rurais, e eles vão estar todos pintados, né? Todo imóvel que teve uma ocorrência de queimada nos últimos 2 dias, imóveis rurais a gente vai trabalhar no espaço de tempo de 2 dias, ele vai aparecer ali pintado, né? E se você clicar dentro desse imóvel, do polígono do imóvel, você ativa o I, que é de um conjunto de informações sobre ele. Você vai ter o nome da fazenda, né, o código do imóvel e o número de queimadas que está ocorrendo ali, nas últimas 24 horas, 48 horas, 7 dias e no último mês também. Então, esse é um tipo de informação importante, né? Você saber quem está queimando e onde está queimando. Porque além de saber quem está queimando, a gente vai inserir também informações de ramais, rodovias, rede de drenagem para saber como chegar naquele lugar. Tal fazenda é próxima de tal ramal. Então, facilita o planejamento do trajeto que vai fazer para chegar e combater o fogo, para ir até o campo, para fazer a verificação, né? Talvez aqui, um exemplo, ponto que seja importante... Desculpa, João. Esse aqui é um caso, né? É um caso, né? Aqui tem um imóvel, ele está tendo um foco de queimada, e daí se você ver as informações dele, tem lá o nome do imóvel, né? E o número de queimadas que está ocorrendo ali. Esse tipo de informação já está disponível, né? Existe um ponto que é importante em relação a isso, né, ainda mais quando vai utilizar esses dados para tomada de decisão, para realmente ir a campo. Uma coisa que a gente recomenda, a gente sabe que esses dados adquiridos via satélite, eles têm sempre... muitas vezes pode ter alguma incerteza, às vezes tem um erro de comissão, né? Às vezes identifica-se um ponto ali de foco de calor onde não tem nada acontecendo. Então, para uma forma segura, no momento, a gente identifica sempre para ir para uma área onde você tem a redundância, né? Você tem mais de um ponto, às vezes detectado por diferentes satélites, né? Você tem um acúmulo ali de pontos. E é muito importante a gente criar essa colaboração, porque quem está no campo, né, quem é da agente de fiscalização, está indo observar, são as pessoas que vão poder melhor dar um feedback para a gente em relação, olha, esse produto é muito bom, onde a gente vai, teve indicação que estava queimando, realmente teve fogo. Então, existe essa necessidade, né, da gente se aproximar para entender um pouco melhor a potencialidade, mas também as limitações dos dados que estão sendo oferecidos, né? O João, acho que ele, na plataforma passada, ele tinha até feito uma análise de redundância, né? Então, onde você tinha o maior número de focos de calor, já tinha esse realce, né? Uma área prioritária, a gente tem mais certeza que ali realmente tem um problema acontecendo. Então, esse contato mais próximo entre a gente que está desenvolvendo a plataforma e vocês que estão no campo, estão observando, é muito importante. Um ponto que a gente sabe que ocorre muito é quando, né, você tem a presença de nuvens e justo na hora que o satélite está passando, o fogo está ocorrendo, mas estava com nuvem. Então, o satélite ele não vai detectar aquele ponto de calor. Então, por exemplo, se a gente consegue estruturar uma forma de coleta de dados, né, via ciência cidadã, que a pessoa, né, consegue pegar coordenadas, seja pelo celular, seja com um GPS, de onde está ocorrendo essas omissões, né, o fogo que o satélite não está vendo, e passar para a gente pode fazer o upload desses dados na plataforma. Então, vocês vejam que tem uma possibilidade de interação muito grande
E essa região MAP, eu entendo que é um momento único e muito importante, porque eu vejo um pouco como um projeto piloto. Tudo que nós aprendermos juntos aqui, de como, inclusive, né, colaborar, co-construir essa plataforma, inclusive com colegas, né, do Peru que estão acompanhando, da Bolívia que estão acompanhando a gente também, a gente vai poder levar essas experiências, né, para outras regiões, para outros lugares que também queiram ter essa plataforma, com uma visão já mais madura, mais estabelecida, né, a gente vai aprender com os nossos erros e vamos crescer todos muito mais assim. Aqui também outras informações interessantes é a localização de postos de saúde, de escolas, né? Então, a gente ativa as queimadas, né, que estão ocorrendo, e ativa escolas e postos de saúde, a gente pode saber se está ocorrendo próximo a uma dessas duas localidades que representam um risco maior. Foi feita uma pergunta, eu acho que é mais uma recomendação, né? Se poderia incluir também as áreas de assentamento do INCRA, né? Já que é uma localização bem provável de fogo. Mas eu acredito que ela deve ter feito mais no sentido de recomendação. O Haron, ele pergunta... Se eu não me engano, eles já estão baseados nos dados do CAR, né? Verdade. Então, Mas talvez para realçar, né? Porque nem todo dado do CAR é assentamento. Tá. Então é mais uma base importante para a gente monitorar, porque essas micropropriedades queimam bastante, né? Aqui está toda a base do CAR, né? Que está para o estado do Acre. É um pouco pesado, mas está aqui. O do INCRA é uma outra base de dados. Eu acho que talvez, se for algum colega do INCRA que fez essa recomendação, até talvez indicar se tem uma base mais atualizada. Por exemplo, a gente tinha de territórios indígenas, e o Tupi, que é da SEMA, né, de Rio Branco, ele identificou que já tinham novos limites mais atualizados, né, das áreas homologadas, e disponibilizou para a gente esse dado. Então, se vocês tiverem informações aí das suas instituições que vocês gostariam de ver aqui dentro, que foi atualizado, porque muita coisa a gente acaba pegando, por exemplo, do ICMBio, do IBGE, e às vezes não é atualizado tão constantemente. Então, entre em contato com a gente tem muito interesse de melhorar essa disponibilização de dados. O Haron perguntou sobre a questão do erro de posicionamento do foco de calor. Talvez é importante mencionar que o principal dado de indicação de queimada, né, de ocorrência de queimada ativa, é foco de calor. E é super importante falar sobre essa questão, né, que pode ser no raio de 1 km². Enfim, talvez dar uma ênfase nisso e falar sobre a redundância, né? Se tem mais foco de calor, há maior chance de estar queimando. Vocês podem comentar sobre isso, que eu acho que é importante. Foi o que a Liana falou, né? Os dados de satélite, eles têm um erro embutido, pode existir um erro. Então, ele pode estar identificando uma anomalia termal que não é propriamente uma queimada. Nós não fizemos ainda uma avaliação confiável sobre esses dados, porque nós não temos dados de campo para fazer essa validação. Então, nós identificamos aqui o foco, o máximo que a gente consegue fazer é comparar com áreas queimadas. Só que dados de áreas queimadas também não é uma coisa frequente e fácil de conseguir, principalmente na Amazônia. Aí, nesse ponto, em questão de áreas queimadas, a Sonaira pode falar melhor. E como nós não temos dados de campo para validar os dados de focos de queimada por satélite, então é algo que a gente sabe que pode haver uma limitação, mas é uma informação que nós temos, né, ainda mais diante de uma área grande como a Amazônia, às vezes inacessível. Eu acho que foi isso, né? Tem um estudo do Wilfried Schroeder, e
O que ele mostrou é que esses dados do VIS, do NPP, que a gente realçou com a cor vermelha, eles têm uma maior confiabilidade em relação à geolocalização e eles são um pouco mais sensíveis do que os dados de outros satélites, né? Então, digamos assim, em termos espacial, por isso a gente até fez essa diferenciação dos dois, esse dado, digamos assim, ele é um pouco mais sensível e um pouco mais acurado em termos de localização geográfica. Os dos demais satélites, que aí vai entrar do Terra, Aqua, do AVHRR, de fato, a localização tem que ter algum cuidado, principalmente quando a gente faz alguma análise com o cruzamento dos dados do CAR. A gente sabe que tem bastante problema do dado do CAR, por exemplo, limites das propriedades, né, elas às vezes ultrapassam, então a gente tem áreas, né, a mesma propriedade, né, a gente não sabe se está em uma ou se está em outra, tem bastante conflito, então tem que usar com parcimônia essas informações. Uma coisa mais técnica, né, que esse estudo do Wilfred demonstra, é que o que pode despertar, digamos assim, né, os falsos positivos. Quando você tem uma superfície que ela é extremamente quente, por exemplo, se você tem pedras dentro de um rio, né, mas a pedra fica exposta, então a temperatura que aquela pedra pode atingir, em comparação com o entorno, que seria a temperatura da água, só o fato de você ter esse contraste entre dois corpos com temperaturas muito diferentes, às vezes pode gerar esse falso positivo da detecção. A mesma coisa se você tem um limite de uma área desmatada, o solo exposto, com a floresta. Você tem uma diferença de temperatura relevante entre esses dois ambientes, né? Isso a gente sente quando a gente está atravessando um pasto e entra na floresta. Então, isso daí, ocasionalmente, pode despertar essa falsa detecção do satélite. Então, como que a gente minimiza essa informação? Poxa, se a gente sabe, né, que, por exemplo, uma área que tem maior biomassa, tem tronco, tem uma vegetação secundária começando, tem uma maior quantidade de biomassa, se existe uma queimada ou um incêndio florestal ocorrendo ali, nessas áreas de maior biomassa, vai ficar queimando por um período maior de tempo. Então, você tem os satélites que eles passam, né, você tem 2 observações por dia, em geral. Então, quando você tem um número maior de focos sendo apontados para a mesma área, significa que aquele fogo está ali e está persistente. Por outro lado, se você tem uma área, né, que depois você sabe que queimou, viu aquela mancha de queimada e não apareceu nenhum foco de calor, existem algumas possibilidades. Uma delas é que o fogo começou e terminou, né, um fogo mais rápido, antes, entre as passagens dos satélites. Então, você depois vai detectar por exemplo, com o mapeamento da equipe do Acre Queimadas, né? Você vai ver a área queimada, mas não vai ver o foco de calor. Outra situação, se você tem uma vegetação bem ralinha, uma pastagem, né, digamos, essa pastagem degradada, que não é incomum na nossa Amazônia, então, o calor que a queima daquela gramínea, né, daquele pasto vai gerar, às vezes não é suficiente para sensibilizar o sensor a bordo do satélite. Então, pode ocorrer esse tipo de situação também. Liana, queria complementar, né, nesse caso do foco de calor, que é uma questão que nos perguntam muito, né, a possibilidade de utilização da informação de foco de calor para que a fiscalização vá lá agir, né, fazer a autuação, né, e mesmo o dado de foco de calor do NPP, que está entrando, substituindo o dado MODES, né, ele é melhor em resolução, ele é melhor em acurácia de localização, né, mas mesmo assim ele ainda é sujeito a um pixel de 375 metros, com uma variação ali, né? Então, a gente pegando, usar o dado com aquela parcimônia do que vai ser feito. Então, para efeito de fiscalização, se você tem uma propriedade grande e você tem foco de calor dentro da propriedade com uma distância além do erro daquele foco de calor,
você tem uma segurança mais de entrar e fazer uma fiscalização efetiva ali usando aquele dado. Se você tem se você está numa região de propriedades pequenas, que é bem característico dessas áreas de assentamento, por uma questão de tamanho, de frente de lote, bordas e tudo, geralmente você vai ficar numa dúvida entre 2 propriedades, 3 ou 4 propriedades, né? Então, eu aproveito assim que está todo mundo ouvindo isso e as pessoas vão ser multiplicadores em relação a isso, que algumas questões são relacionadas ao dado de origem e não à plataforma em si. Então, essa é exatamente uma questão, quer dizer, o dado de origem traz uma incerteza que precisa ser levada em consideração para ser bem aplicado, né? Então, é fundamental a gente sempre estar entendendo o que as plataformas informatizadas, né, baseadas em WebGIS, estão trazendo para a gente, né? Então, respeitar essas incertezas, né, e trabalhar bem em cima delas para conseguir bem utilizar elas lá na frente. Em vários momentos, o pessoal da peritagem de incêndios florestais vai ter que entrar agindo, quer dizer, ele vai ter um grande indício de que aquele foco de calor numa determinada propriedade pode ser dali, do vizinho e tal, mas vai ter que fazer uma ação vai entrar com a parte de peritagem de perícia, né, para poder ter a certeza sobre a origem daquele foco, né? Então, por isso que eu fiz essa ressalva aí, porque eu acho que é um assunto muito importante para os órgãos que estão ouvindo estarem tendo noção do que a gente pode, o que a gente não pode, e o que o dado tem que avançar na direção disso. Obrigada pela complementação, Aron. Eu dei uma olhadinha aqui no chat. A Fernanda pergunta, né, se os dados que a gente utiliza são mais detalhados que o Global Fire Emission Database. O dado, digamos, com a melhor qualidade que a gente usa, em termos de área queimada, é o que a Sonaira está produzindo com a equipe dela dentro do Acre Queimadas, né, que é esse mapeamento. Tem o que a Cândida está desenvolvendo, né, que é essa tentativa de automatizar um pouco mais a geração desses dados de área queimada em cima do Landsat e do Sentinel, porque os outros produtos são globais, eles têm uma resolução espacial menor, né? São 500 metros, 1 quilômetro. Então, nesse sentido, a gente vai conseguir, para essa região, ter um dado com uma qualidade um pouco melhor. Agora, os focos de calor, né, a gente tem utilizado, claro, do INPE, né, do BD Queimadas, e a gente também pretende acessar a base direto do FIRMES, né? Então, a gente está expandindo nessa direção. Sonaira, Eliana e João, né? É tão interessante essa questão da gente estar reunindo em cima do que os projetos estão fazendo e as ideias que vão surgindo e o que a gente já tem caminhado, né? Acho que a gente vai ter uma possibilidade de colaboração no Terra Mais também, Eliana, que não sei se você lembra na apresentação, a gente está criando um módulo que, na linguagem que apareceu aqui na discussão, você chamou de ciência cidadã, né? E a gente está com a criação de um módulo de captação dessas informações de campo, né? Utilizando uma plataforma adequada para Android, tablets e celulares, né? E exatamente aborda essa questão colaborativa. E a gente já está, digamos assim, a gente já tem um caminhar já de aproveitamento de um módulo que já existe, que foi gerado para outros projetos, e a gente está customizando isso. Então, acho que tem uma possibilidade, e também como área piloto, a gente está usando aqui Roraima, né? Então, nessa vizinhança agora de colaboração entre projetos, acho que a gente vai ter um campo de potencial aceleração dessas iniciativas. Seguramente, Aron, e
fica aberto também, né? A gente sabe que tem muitos voluntários, né? O pessoal que gosta dessa parte de programação, então entra em contato com a gente tem vários projetos, às vezes tem professores, né, de universidade que trabalham com essa parte de programação, às vezes os alunos ficam, né, sem saber o que vão fazer de trabalho de conclusão de curso. Os nossos 3 projetos, né, a gente tem várias perguntas técnicas, operacionais, né, que podem ter a ajuda, né, desse pessoal todo para ser resolvida. O meu caro colega, o Alan, está perguntando aqui se a gente pretende incorporar ferramentas de análise de detecção de mudança. Então, para essa região MAP, como a Cândida apresentou hoje de manhã, né, o MAP Biomas ele já está disponibilizando os dados para toda a Amazônia. Então, assim, esses dados anuais, né, das mudanças, elas vão ser incorporadas, né, todos os mapas aí, então a pessoa pode até visualizar essas diferentes trajetórias, né, das mudanças, né, do uso da cobertura da terra. E eu acredito que o João já me explicou um pouco, talvez ele possa falar mais, sobre as potencialidades das análises espaciais que nessa nova plataforma podem fazer, né? Inclusive com a possibilidade de visualização de gráficos, de estatísticas, né, na própria página de monitoramento. Para fazer a classificação em si, ela não tem essas funções, né? Talvez se você desenvolver a linguagem Python ali dentro, consiga. E junto com os outros operadores para trabalhar com matriz, possa ser possível. Eu nunca fiz isso, né? Para trabalhar com classificação e entender a dinâmica de uso e cobertura da terra. Mas nós vamos usar as bases que nós temos disponíveis, né? Do Map Biomas e também os dados que a Cândida está produzindo. Então, além da informação de foco, onde ele está ocorrendo, se é numa área de pastagem, vegetação rasteira, né, se é floresta, enfim, a gente vai utilizar essas informações, essa base de dados que já existem. Mas dentro da plataforma em si, para fazer a classificação, para identificar a dinâmica, não. Mas outra coisa que nós vamos incorporar são os dados do DT. Então, tudo que é degradação ambiental, que está sendo mapeada em tempo real pelo sistema DT do INPE, nós vamos colocar aqui na plataforma também. Então, se a gente tem um polígono de degradação indicada pelo DT e a plataforma busca esse dado automaticamente, insere dentro do banco, a gente vai cruzar com os imóveis rurais. Então, um polígono de degradação ocorrendo dentro de tal propriedade. A gente vai gerar também esse tipo de informação que é bastante valiosa, assim como de queimada, né? Mas ainda a gente não vislumbra, eu não vislumbro colocar algo nesse quesito para trabalhar com mudança de uso e cobertura da terra em tempo real, né? Uhum. O pessoal está perguntando um pouco sobre a parte da cobertura de nuvens. Existem alguns produtos, né? Esse produto de chuvas, do número de dia com chuvas, eu acredito que até algum produto da cobertura de nuvens, né? Tem que dar uma olhada nas bases do CPTEC, a gente pode conseguir trazer para dentro da plataforma, que aí vai auxiliar um pouco esse entendimento, né? De onde queima em relação à detecção ou não pelos dados de satélite. João, o pessoal está solicitando, por favor, o seu e-mail. Eu não tenho o seu @Semaden. Você pode colocar aqui no private chat, que aí a Sonaira pode disponibilizar para o pessoal. Eu vou colocar aqui na apresentação também. Pronto. Que aí já tem os contatos, né? Uhum. O meu e-mail, né? Deixa eu mudar aqui. O meu e-mail do Semaden é esse, mas tem esse e-mail aqui também no Gmail, que eu até prefiro que venha nele. E o e-mail da Liana. Se tiver de questão, dica, né? Pode mandar à vontade, alguma dúvida também, que eu possa ajudar, pode enviar.
João e Liana, posso fazer uma perguntinha? Não sei como é que está aí o acervo de perguntas da Liana. Não estou olhando o chat externo agora. Tem uma na sua frente. Eu vou passar para então tá. Então aí depois você pode. Como é a cobertura de nuvens no Acre na época de queimadas, e a respeito do que o Haron falou sobre a acurácia, o uso dos focos de calor com dados Landsat Sentinel podem ajudar. Eu acho que também eu reforço essa pergunta, João, se por acaso a imagem Sentinel que você usa por baixo, se você poderia, tipo como é o BD, o portal de focos de calor do INPE, né, que todo dia tem imagem do MODES atualizada. Não sei se isso é possível, se isso fosse interessante para ajudar na comprovação se o foco de calor é ou não uma queimada real. Sim, tem como nós colocarmos também base de dados dinâmicas de satélite, né? Uma conversa que nós tivemos no ano passado, durante o simpósio de sensoramento remoto, né, Liana? Eu esqueci o nome dele agora, do pesquisador da NASA, e era de disponibilizar para nós dados do GOES. Né? Então, a gente poderia ter o acompanhamento ali, tanto de nuvens quanto de pluma de fumaça produzido por queimadas. Isso é algo que nós temos que parar, pensar, para poder incluir também, porque realmente é uma informação valiosa. A gente está tentando construir algumas pontes, né? Tem esse produto do GOES, que é super bonito, né? Você vê a pluma, é um produto novo. Quando a gente começou a aprofundar um pouco mais, a estreitar a relação para trazer esses dados para dentro da plataforma, eles identificaram que o produto não estava funcionando bem para a região amazônica, né? Então, acredito que agora eles, nesse 1 ano mais ou menos, devem estar focando bastante no trabalho para melhorar o produto deles, para ser um pouco mais adequado para o nosso uso. E também com o pesquisador, né, o Ricardo Quiroga, que é da NASA também, a gente já começou a escrever um projeto, a ter algumas ideias, né, que a ideia seria se a gente conseguisse trazer as imagens, né, da NASA, da base de dados deles, em um formato um pouco mais leve, mas para fazer essa atualização em tempo quase real, né, que está sendo pedido, porque acredito que todo mundo que está aqui até agora é porque realmente é apaixonado pelas imagens de satélite, e a gente sente essa gana, essa vontade de sempre ver as imagens ali, entrar com detalhamento, que é um dado realmente muito rico, muito bonito. Eu estou na fila agora para fazer a pergunta, Sonaira. Isso, agora é sua vez. Opa, obrigado. Aqui todo mundo entra na fila na hora das perguntas, não tem jeito. É o seguinte, dentro desse aspecto, né, falando talvez um pouquinho da plataforma em si, e lembrando das diversas finalidades que a aplicação desses estudos de focos de calor é possível. Focos de calor e área de cicatriz de queimada, né? Lembrando aí do que a gente viu no workshop ao longo desses dias, né? Então, lembrando, a gente tem foco de calor do satélite referência, né? Que tem um tipo de utilização para a gente fazer algum comparativo histórico e tomar alguma decisão de política pública em relação a esse comparativo histórico, que seria isso para o satélite referência, os focos do satélite referência. A gente tem uma utilização forte, que seria para aqueles que estão necessitando de tomada de decisão de combate, e aí principalmente para a Amazônia, onde a gente tem cobertura de nuvem com omissão de dados, principalmente muito grande nas áreas de incêndio de superfície, das áreas florestais. Aí a gente precisaria usar todo o acervo de focos de calor, todos os satélites, né? Ou pelo menos um satélites que tenham uma repetição ao longo do dia grande, como o GOES, né? Principalmente o GOES aí, que chega a mais de 100
dados por dia, e a questão da informação da área degradada por fogo ou cicatriz de fogo, que aí sim, dentro da pergunta que veio agora, que foi a questão da melhoria com dado Landsat, com dado Sentinel e tudo, que apesar de ter uma cobertura temporal baixa, mas tem uma informação de resolução muito melhor do que MODES, NPP e tal. Bem, eu fiz esse preâmbulo só para ver como é que está isso organizado atualmente na plataforma, e como que vocês veem essa perspectiva de organizar isso, caso ainda não esteja completamente organizado. Bem, esses dados de áreas queimadas ainda a inclusão dele é de acordo com a produção. No ano passado, a Sonária, a cada passagem dos satélites, né, ela fazia o mapeamento, gerava o produto e nos passava e automaticamente já colocava na plataforma. Eu imagino que esse ano vai funcionar da mesma forma, né? Então, eu não lembro qual que é o tempo de passagem do satélite Sentinel, e o Landsat, se eu não me engano, são 16 dias, né? Então, basicamente, leva esse tempo. Mas aí tem que levar em consideração também que, às vezes, o satélite pode passar e ter cobertura de nuvem e não conseguir gerar nenhum produto em cima daquela imagem. E, no mais, os dados de degradação que nós vamos incorporar do DT, que também vai ter um período, uma frequência maior, né? Eu acho que foi isso que eu entendi, né? Eu estava lendo aqui várias coisas e me perdi um pouco. E só a questão do uso do foco de referência para algumas análises e todos os focos, ou pelo menos os focos de satélites com maior número de passagem para a tomada de decisão de combate. Como é que está isso na plataforma? Então, hoje nós estamos falando só o VIS. Eu acho que para evitar uma redundância de informações, porque eu imagino que iria gerar diversos alertas, né, pela quantidade de satélites que estão incorporados na base do programa Queimadas. Então, hoje nós usamos só a base do VIS para geração de alertas. Mas, para efeito de comparação, né, daí eu deixo toda a base, né? Toda a base está aqui no dado dinâmico, mas para geração dos alertas e das análises, eu indiquei só o uso dos dados do VIS. Então, aqui, se colocar as queimadas, né, a gente vê os dados do VIS e dos outros sensores. No caso, a gente acaba priorizando aquele que tem maior qualidade e maior sensibilidade, né? Que acredito que é o objetivo para essa gestão local. Tem um ponto muito importante que a Mercedes fez, obrigado, Mercedes, a gente não falou sobre isso, essa diferenciação, né, das queimadas e dos incêndios. Essa pergunta daí é a de $1 milhão, porque existem várias teorias, né, de como separar. Se você usa a área queimada, né, no caso, quando a gente usa a área queimada, a gente considera que quando a mancha da área queimada extravasa, né, de uma propriedade para outra propriedade, significa que perdeu-se o controle, né, então o fogo acabou atingindo uma área que não era para ser queimada. Mas no caso dos focos de calor, tem uma pesquisadora portuguesa, chama Fantina Tendin, e ela fez um artigo muito interessante que ela compara o dado da temperatura do foco de calor. Então, se você tem uma maior biomassa, aquele fogo tende a ser mais quente do que uma menor biomassa, né? O fogo de uma gramínea não é tão quente, por exemplo, quanto um tronco pegando fogo. E baseado nessa temperatura, que é um dado que já vem junto com o foco de calor, ela fez uma busca na literatura, com notícias de jornais, e criou uma forma de categorizar. Então, ela determinou, nesse estudo que ele é global, a partir de uma determinada temperatura, significa que as equipes de resposta já não têm mais condição de realmente chegar ali e apagar aquele fogo, né? Ele tomou uma magnitude muito grande. No momento,
A Maria Lúcia, ela está fazendo o doutorado comigo. A gente começou a avaliar. O João já abriu aqui o artigo. Depois pode até botar essa tabelinha. Ótimo, João. Então, o que a Maria Lúcia está fazendo, ela está fazendo uma discretização para o Brasil, e agora com o seu comentário já me senti cutucada, né, a incluir eu não sei de onde você é, né, imagino que talvez de Pando ou de Madre de Dios, a analisar, né, para o país, né, para o Brasil, para os diferentes biomas, para os diferentes tipos de cobertura da Terra, como que é essa variação em relação à temperatura dos focos de calor, para a gente tentar estabelecer limiares entre o momento que você tem uma queimada, que você tem um incêndio florestal e que esse incêndio florestal virou algo de grandes proporções. Quer complementar falando um pouquinho sobre essa tabela, João? Então, essa tabela é baseado nos valores de FRP, né, o Fire Radiative Power. Então, ela categorizou as queimadas de acordo com o potencial dela. E aqui ela faz uma descrição de cada uma dessas classes. Então, até a classe 4, que são... aqui ela dá o nome, né, fogos normais, ainda é possível a equipe de combate controlar aquela queimada. Acima disso, o poder dela já é tão grande que ela já é virtualmente impossível ser controlada. Então, isso também pode orientar as ações de combate. Se tem uma queimada dessa ocorrendo perto de uma área urbana, perto de uma escola, perto de um posto de saúde, perto, né, de infraestrutura humana, a preocupação é maior, né? Mas se de repente tem várias queimadas, mas só que com um potencial menor, então como que vai ser priorizado isso, né? Esse tipo de informação é importante disponibilizar para as equipes tomarem as medidas. A plataforma, ela vai gerar informação, mas como vai ser priorizado, né? Aí é baseado também na estrutura, né, e capacidade de cada equipe, né? O maquinário que ela vai ter para controlar aquele fogo, enfim. Mas nós vamos incluir também esse tipo de análise para categorizar as queimadas, né, as anomalias termais de acordo com o potencial dela, baseado nesse trabalho da TEDIM. Isso, e com o desenvolvimento da pesquisa da Maria, e né, felizmente, né, se vocês tiverem condições também, né, da gente manter esse canal de comunicação, de observação de campo, né, principalmente quem é a equipe de fiscalização que tem latitude, tem uma descrição do evento, né, do impacto dele. Se a gente consegue ir estruturando essas informações, a gente consegue ir ajustando para as características locais para cada um desses eventos, né? Então, a gente realmente tem essa intenção, essa necessidade da coprodução, né, do co-desenvolvimento de uma plataforma que seja mais útil para todos. Bom, agora eu acredito que a gente já está quase com 2 horas de transmissão, então eu gostaria de chamar de volta aqui para a sala VIP o Aron e a Sonaira, para a gente fazer um fechamento. Então, já inicio aqui minhas palavras finais. Fiquei muito feliz com o grande número de pessoas aí que acompanhou com a gente novamente hoje. A apresentação ficou muito legal, João, obrigada. Solicito para vocês, não esqueçam de preencher esse formulário, né, que vai ajudar a gente a identificar onde a gente vai botar os esforços para onde melhorar, em termos de produto, disponibilização, temporalidade. Não esqueçam de responder o questionário da Gleiciane Yara sobre a governança do fogo nas diferentes regiões, tá bom? E permanecemos abertos para colaboração, contato. Agradeço demais o tempo de vocês. Até a próxima. Eu também vou me despedir, agradecendo aí a excelente apresentação do João, essa discussão sobre dados, o que está por trás, essa transparência no debate mesmo, né? E dizer que isso que traz de novo o workshop, a possibilidade da gente estar o tempo inteiro
revisitando essas informações e trazendo algo novo, né? Então, só tenho a agradecer aí também e esperar os próximos cursos, porque eu acho que as coisas vão avançar para outros cursos aí, né? Obrigado, gente. Só para finalizar as palavras, a gente agradece e convida a todos para o nosso último dia de evento, né, no nosso workshop amanhã, a partir das 9 horas do Acre, 10 horas de Roraima e 11 horas de Brasília, São Paulo, né? São José dos Campos, e aí? São José dos Campos não, né? São José. Jambeiro. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se ficou alguma pergunta ainda em aberto, por favor, vocês têm os contatos, né? Eu coloquei no chat os contatos da Liana e do João, eles estão à disposição e a gente se vê amanhã. Aí vocês podem rever também o vídeo que vai estar disponível no YouTube. Muito obrigada, até amanhã. E